Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. É um prazer ter você aqui conosco. Nosso propósito sempre é trazer uma resposta à luz da Bíblia para suas dúvidas, para suas perguntas e os seus questionamentos. E sempre conosco para nos ajudar a responder essas perguntas, Pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. Irmão Anderson, bom dia. Você que está aí conosco fazendo dessa programação sempre melhor. Um bom dia na paz do Senhor, sabendo que a Bíblia é a Bíblia. É a inerrante, infalível palavra de Deus. E ela sempre vai ter uma resposta de Deus para a nossa vida. E como nós sempre fazemos, nós respondemos duas perguntas no nosso programa. E a primeira pergunta diz o seguinte: nós vamos nos reconhecer no céu? A você que não fez essa pergunta, recebe um abraço aí caloroso de Jesus, não é? Fortalecendo a sua vida. É claro que nós iremos nos reconhecer em Jesus. Agora, não é como o reconhecimento daqui, certamente será bem diferente daqui, tá certo? Que isso, tá? Nós vamos para uma parábola que Jesus falou, não é que se reconheceram ali no céu, não é? Do inferno para o céu. Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24. Lucas 16 diz assim: No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, Jesus contando essa parábola, não é? Essa história, a parábola é muito rica nas escrituras, principalmente na questão do aramaico, ela é amplíssima, tem provérbio, tem enigma, tem alegoria, e aqui Jesus está fazendo uma representação. Porque esta é a palavra no hebraico, uma representação. E interessante, queridos irmãos, que ele vai dizer assim que lá estava o rico e ele reconheceu Lázaro. Então nós vamos reconhecer. Agora, o reconhecimento ele vai ser de maneira diferente, porque hoje, não é, nós somos cheios de inveja, cheios de intriga, cheios de diz-me-diz, nós reconhecemos os outros e falamos mal, né? Queremos ver a desgraça, porque isso faz parte da antiga natureza do ser humano. Precisamos de Cristo para mudar essa natureza. Como será esse reconhecimento? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então você observou? As primeiras coisas passaram. Quer dizer, essas aqui. Lá é um outro estado. Primeiro, corpo glorificado, tá certo? Semelhante ao corpo de Cristo. Olha a grandeza daquele lugar. Não tem morte, não tem tristeza, não tem dor. Então a lembrança vai ser de um outro aspecto. Nunca do aspecto negativo, vai ser sempre de um aspecto positivo. Do prazer de se encontrar ali. Amém? De poder estar naquele lugar. Não sei como vai ser os comprimentos daquele lugar. Tá certo? Mas será um lugar de gozo, de intensa alegria, de bênção na presença de Deus, porque o tabernáculo de Deus está entre os homens. A você que não fez essa pergunta, vamos nos reconhecer? Vamos nos reconhecer, porém de uma maneira diferente do que é aqui. Uma maneira gloriosa. Amém? Valeu, Deus te abençoe. Nós vamos para a nossa segunda e última pergunta do nosso programa. Ela diz o seguinte: cheguei em um esgotamento espiritual. O que eu devo fazer? A você que nos fez esta pergunta, e penso que esta pergunta precisa receber um abraço muito grande, porque não é só esta pessoa que está passando isto. E eu creio que também estas perguntas estão sendo feitas por causa do momento que nós estamos vivendo. E isso está trazendo um esgotamento espiritual, uma frieza espiritual, um abatimento espiritual. Tá certo? Esse esgotamento espiritual é a perca da força em continuar na presença de Deus. Tá certo? Agora existem passagens nas Escrituras que nos exorta
a não buscar, a não nos deixarmos esgotar. Um deles está em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então observe duas coisas aí, não é? Tá certo? Desfalecer e a palavra antes, tá certo? Que é justamente não perder a vontade de fazer o bem. Então são duas coisas que podem se esgotar. Você sabe que de repente o crente, a pessoa evangélica, não é? Ela fala assim: ah, é nada, tudo isso que eu fiz é besteira. Acaba essas coisas que infundem a sua mente e as conversas externas também podem prejudicar este crente e levá-lo a um abatimento espiritual. O que eu e você precisamos saber é que todos nós somos alvos desse abatimento. O grande segredo aqui é reagir a este esgotamento, a este abatimento espiritual. Saiba, é na região da alma, é na região do espírito. Não é somente na questão física. Não é? Porque se é no físico, você vai ao doutor, você vai tomar uma vitamina, você vai fazer uma dieta alimentícia, você vai buscar os recursos desta terra, tá certo? Vai fazer sua caminhada, vai fazer exercício, vai levantar o ânimo, tá bom? Na questão física e na questão espiritual. A vitamina é Deus. Não tem outra vitamina. Então, qual é o grande segredo? Você precisa de se renovar. A renovação. Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31. Diz assim: Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Observe que a linguagem do profeta aí, ela é figurada. Ele está usando os elementos físicos para o esgotamento espiritual. Tá certo? E ele vai dizer assim: olha, até o jovem pode se cansar no físico, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Querido irmão, querida irmã, querido jovem, adolescente, que certamente está passando por esse esfriamento espiritual, saiba, você precisa se aproximar de Deus. Deus é a fonte, não é? De renovação. E como é importante a presença de Deus. Isto vai se dar em você vencer esta coisa que está aí permeando a sua mente, o seu coração. A terceira leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 17. Diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então observe que mais um conselho do apóstolo, tá certo? O fora pode estar, mas dentro temos que estar firmes. E esta firmeza está na nossa atitude para com Deus. É não deixar aquilo que é básico na vida cristã. O que é básico na vida cristã? Tá certo? Para desenvolver esta vida cristã, é o caminho da oração, é o caminho da leitura das Escrituras. Isso é o básico para a vida cristã. É estar junto nas reuniões. Se você já se batizou nas águas, é estar participando da ceia do Senhor. Tá certo? E estar com o Senhor. Quer dizer, alimentando este homem espiritual. E o esgotamento, não é? Vai falar de uns momentos que Jesus é inteligente, Jesus é muito sábio, ele é Deus, tá certo? E ele usou esta palavra para dizer como se vence o esgotamento. Na sua palavra de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que palavra de Jesus, não é? Talvez você fale assim, mas olha, ele vai jogar fora uma coisa, eu vou receber outra coisa, ele está falando do jugo aí. Saiba que isso daí é uma linguagem, não é? De boieiro. O jugo é aquela coisa que se coloca aqui, ó, no pescoço do boi, tá? Que equilibra o peso da carroça.
E existem vezes que isso daí, ele é multiplicado porque são 2 bois. Então, é você com Deus. O segredo da vida é caminhar com Deus, é dividir com Deus isto que pode nos levar ao esgotamento espiritual. Ter uma vida de comunhão com Deus e se alimentar de Deus. Porque hoje, não é, olhando o advento da internet, que está trazendo aí, não é, uma enxurrada de informação, pode nos levar a uma frieza espiritual. Então, observe de onde você está comendo e o que você está comendo. Que às vezes isso que você está comendo não é coisa boa. Não está fortalecendo a tua alma e o teu espírito. Aonde se deve de comer? Da palavra de Deus. Então é você que fez essa pergunta, não é? Cheguei em um esgotamento espiritual, o que devo fazer? Renovar. Quem é a fonte renovadora? É Deus. O que diz Jesus? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Carregue a tua carga comigo. Divida comigo as tuas aflições. E eu vou te fortalecer. Amém? E vou te abençoar. E vou estar com você. Esta é o ingrediente desta vida simples cristã normal. Agora, não se meta em coisa que você jamais possa levar. Outra coisa que pode levar o esgotamento espiritual é quando você está ajudando uma pessoa fraca. Ninguém pode dar sem ter. Aprenda isso, isso é uma lei espiritual. Você só pode dar no mundo espiritual se você tem. E para você tem que ir à fonte. A fonte é Deus. Então, sabe, se você está ajudando uma pessoa que está esgotada espiritualmente, ao aproximar dessa pessoa para ser, não é, uma pessoa que vai lhe favorecer com a tua oração, com o teu conselho, com a palavra de Deus, você precisa estar bem. Porque um fraco não pode ajudar um fraco, e um cego não pode guiar outro cego, e ninguém pode dar uma coisa se não tem. Por isso a importância daquele que recebe este serviço na comunidade local estar se comendo de Deus, está se alimentando de Deus. Deus é a fortaleza desta pessoa, deste crente. E ele tendo fortaleza em Deus, ele tem o que dá. E dá coisa boa. Não é alimento com tarja vencida, não. É alimento fresco, é pão vivo descido do céu, é a água vinda do céu, que vai o quê? Fazer com que este ser espiritual reaja e se renove na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe. Que você possa fazer muito mais perguntas, e isso daqui tem que ser uma prática, porque saiba, Jesus diz assim, quando eu vier, acharei fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Esfriamento, esgotamento. Qual é o segredo? Renovar-se em Deus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus te abençoe. Nós estamos chegando no final do nosso programa e se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco, está aparecendo aí na sua tela. Faça suas perguntas, tire as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus abençoe, um forte abraço.